quanto tempo faz que você está precisando ou está esperando a sua bênção? Faz muito tempo? Faz poucos dias que você tem pedido ao Senhor? Ou você já recebeu uma bênção de Deus assim de imediato? Ou no outro dia? Como tem sido a sua vida? Durante esse tempo que você tem andado na presença de Deus? Deus tem respondido imediatamente as suas preces, né, os seus pedidos, as suas petições? Ou tem demorado? Aqui nessa palavra nós vamos ver que Deus, Ele respondeu, Ele cumpriu aquilo que Ele falou, 520 anos após Ele ter falado. Então às vezes Deus, Ele age imediatamente na nossa vida, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, é do jeito dEle, não é do nosso jeito. Então às vezes nós ficamos perturbados, apavorados, ansiosos, querendo que Deus resolva logo os nossos problemas, resolva nossas dificuldades, nossas dúvidas. Nós queremos, acelerar o Senhor para que Ele age rapidamente em nós, nas nossas causas. Mas às vezes Deus sabe muito bem o que nós precisamos, se é bom para nós ou se não é, se vai fazer bem ou não para nós. Então Deus sabe. Então por isso que nós temos que acalmar o nosso coração, continuar na presença de Deus, que uma hora Deus derrama sobre nós essa bênção que nós estamos precisando. E se Ele não derramar, Ele continua sendo Deus. Amém? Glória a Deus, né? Amém, meus irmãos. Então essa palavra está lá no livro de Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 9, tá? A palavra do Senhor diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, o que o Senhor aqui estava falando ao profeta Ageu? Há 500 anos, antes de acontecer o que ele disse ao profeta, o templo de Salomão estava foi destruído. E o templo de Salomão tinha, muitas coisas lindas, muito ouro, muita prata, gigantesco, era enorme, um monumento muito lindo. As pessoas iam para o templo, até de certa forma eu digo que para adorar o templo, e não para adorar a Deus, porque era muito lindo. E Deus falava com as pessoas na época através dos profetas.
Deus falava com as pessoas através dos profetas, usado por ele. Então não era como hoje que, né, Deus nos dá a liberdade de falar com ele. Nós temos a liberdade de falar agora com Deus. Nós temos essa liberdade. Então, de certa forma, o povo estava acostumado com aquele monumento gigantesco, aquela formosura de templo, e depois esse templo foi destruído. E nesse novo templo que estava sendo construído, o povo estava desanimado. Por que eles estavam desanimados? Porque não era igual ao outro. Ele era diferente do outro templo. As pessoas estavam desanimadas, estavam sem vontade de trabalhar, desistindo, com má vontade. E o Senhor usou esse profeta Ageu para falar com Zorobabel e Josué, para convocar o povo para trabalhar, para a obra, para reconstruir o templo. Mas Deus tinha um plano muito especial, pensando nisso, que 500 anos depois, quem ia passar ali? O Deus vivo, Jesus Cristo. Mas Deus estava ali acelerando para que o povo trabalhasse, para que o povo colocasse a mão na massa. E ele foi falando. Eu quero aqui repetir alguns versículos, para nós reviver aqui o que Deus estava falando, né, através do profeta, com aquelas pessoas responsáveis que estavam para a obra. Ele foi lembrando o que ele fez, o que Deus é capaz de fazer. E Deus tem feito isso conosco todos os dias. Deus tem nos lembrado, nós, todos os cultos, todas as reuniões, Deus nos lembra, através da palavra, do que Ele é capaz, do que Ele pode. Uma palavra que é ministrada aqui, a abertura do culto, Deus usa o pregador para nos lembrar do que Ele é capaz de fazer. Então aqui Deus foi falando com o profeta, e o profeta transmitindo a palavra. Ele diz: quem há entre vós, versículo 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Aí ele diz também: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai todo o povo da terra. Isso é para nós. Isso é para nós também, para nós esforçarmos na obra do Senhor, no trabalho. Deus estava falando aqui de um novo templo, de uma nova era. Estava falando de um templo que ia resplandecer a sua glória. Mas quando vai ser isso? Como que aconteceu isso? Foi 5 séculos, não, 100 anos, são 500 anos após. Então veja bem, Deus falou 500 anos atrás, 500 anos depois foi cumprida a sua palavra. Então por isso que eu quero voltar atrás e dizer para você, de repente a sua bênção, sua vitória vai ser hoje, de repente vai ser amanhã, de repente vai ser semana que vem, o ano que vem, o mês que vem, de repente vai demorar, de repente a sua bênção, quem vai herdar ela vai ser o seu filho. De repente a sua bênção, quem vai herdar ela vai ser o seu tataraneto. Ou lá na frente. Mas que Deus pode, sim, e Ele vai fazer. Por isso que eu digo, nós queremos hoje. Eu quero hoje. Eu quero para amanhã, para ontem. Mas Deus sabe quando é a minha hora, quando é a sua hora, quando é o seu tempo. Então nós temos que acalmar o nosso coração, confiar no Senhor e no tempo, na hora certa. Ele diz assim: segunda a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Assim ele está dizendo para o povo que ele libertou do cativeiro, da escravidão do Egito. Lembrando, ele está lembrando, assim eu fiz, quando eu libertei o meu povo cativo no Egito. Deus libertou
Deus conduziu, Deus protegeu, Deus deu comida, Deus puniu o povo de Israel no Egito, após a liberdade da escravidão. Deus puniu também pela desobediência do povo, e assim serve para nós. Deus cuida de nós, Deus nos livra, Deus nos dá comida, nos dá casa, nos dá tudo, mas Deus também nos pune. Ele é Deus, Ele pode nos punir, e nós só queremos ter vantagem diante de Deus, nós só queremos mais, mais e mais e mais, mas nós não sabemos que nós podemos até ser punidos pelo Senhor, nas nossas transgressões, porque nós cometemos transgressões, nós não vivemos uma vida pura, digna, correta, na presença de Deus, e nas nossas falhas Deus nos pune, Deus retarda a nossa bênção, Deus vai deixando a nossa bênção para depois, pelo nosso merecimento. Então, queremos sim a bênção de Deus, vamos obedecer ao Senhor, ande na presença do Senhor. Tem uma palavra que diz: ande na presença do Senhor e seja perfeito. Ande com Deus, e Deus vai te conduzir, vai te dar libertação, vai te curar, vai te restaurar. Continuando aqui, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Essa expressão você vê todo dia, nós ouvimos todo dia. Ainda uma vez, daqui a pouco. Daqui a pouco. Às vezes você fala assim, ó, daqui a pouco eu passo na sua casa. Daqui a pouco eu passo lá no seu trabalho. Daqui a pouco nós nos encontramos lá na igreja. É uma expressão muito simples, né? E Deus usou essa expressão. Daqui a pouco. Ele diz, a qualquer momento. Daqui a pouco é a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser agora. Daqui a pouco. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui meia hora, pode ser daqui meia-noite. Então, daqui a pouco o Senhor está dizendo aqui, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Então, espera no Senhor. Pode ser que daqui a pouco a sua bênção pode chegar. Olha a expressão simples de Deus. Daqui a pouco Ele pode te curar, Ele pode me curar. Daqui a pouco Ele pode estar te visitando. Ele pode estar te visitando o seu interior. Então eu gostei muito dessa expressão, daqui a pouco. Falei, muito simples, mas Deus falou isso, né? Daqui a pouco a gente fala isso toda hora. E nós às vezes não cumprimos esse daqui a pouco. Às vezes fala daqui a pouco, a gente vai de tarde. Ou às vezes nem vai, né? Daqui a pouco eu vou na tua casa, eu vou levar na sua casa. E às vezes a gente não vai. E às vezes a gente se surpreende. E a pessoa fala, daqui a pouco ele vai mesmo. Ele vai até antes do que a gente imagina, né? O daqui a pouco dele realmente é bem próximo. Mas irmãos, eu gostei muito dessa expressão do Senhor, quando falou para o povo. Ele diz, né? Porque o Senhor dos Exércitos é um Senhor que governa o mundo todo. Um Senhor que governa o céu, terra, mar. E Ele usou essa expressão, que daqui a pouco, e farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aqui eu quero chegar. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava falando de quem? Do Senhor Jesus. Ele falou que naquele novo templo, que o povo estava ali com uma expressão de que não queria trabalhar, não queria fazer, naquele templo ia ter algo mais especial do que o outro templo, porque ali o Senhor Jesus ia passar, ali o Senhor Jesus ia entrar naquele lugar. Então, olha só, até então, 500 anos atrás, 520 anos atrás, o povo orava
e acreditava naquilo que o profeta dizia. E nesse novo templo, a presença do Senhor Jesus, do Deus vivo, ia estar lá. Ele ia se fazer presente naquele novo templo. Por isso que Deus estava valorizando esse novo templo, porque Ele sabia que o Messias ia estar lá. O seu Filho, o Deus Filho ia estar lá. Então aqui é a parte muito especial desse texto que eu digo: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sempre gosto de trazer isso para nós. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem um efeito muito grande quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus cumpriu. Mas nós temos que trazer para nós, para o nosso dia a dia, para os tempos de hoje, para os dias de hoje, para o nosso dia a dia que estamos vivendo hoje, tempo presente. Nós falamos de templo. Aqui nós temos um templo simples, mas a presença do Senhor, do Deus vivo, é certa. E é o que importa para nós nessa noite. É a presença do Senhor Jesus. É a presença viva do Senhor Jesus através do Espírito Santo, que está entre nós nessa noite. Então a promessa de Deus para aquele novo templo era que o seu Filho amado, há 500 anos depois, ia estar lá. E Deus cumpriu a sua promessa. E hoje nós temos a liberdade, nós temos o prazer de ter o Senhor Jesus conosco. Hoje nós não precisamos, meus irmãos, estar lá no meio de uma multidão para receber o Senhor Jesus. Hoje nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, adorando o mesmo Deus, para que Ele se faça presente. Então hoje nós estamos aqui, 20 pessoas, mas o Senhor se encontra aqui, é o que importa. Esse é o plano de Deus, o plano mais certo de Deus é esse, de que isso aconteça hoje, está acontecendo, que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, e Ele se faz presente. Não ia adiantar nada ter ouro pendurado para tudo quanto é lado aqui, ó. Isso aqui, cheio de gente, que não cabia mais ninguém, estufado de gente, se a presença dele não estivesse aqui. Se a presença do Senhor não está no culto, não adianta nada. Não adianta nada, você está lá, o céu está baixo, mas o Senhor Jesus não se agrada. O Senhor Jesus, Ele rejeita de coisas mal feitas, de trapaço. O Senhor Jesus não se agrada de mentiras, de enganos. E o que está acontecendo por aí? As pessoas enganando uns aos outros em cima do altar, as pessoas enganando a igreja, mentindo para a igreja, dando mau testemunho para a igreja. Você acha que Jesus se agrada de estar num lugar desse? Você acha que Jesus se alegra com um culto de pessoas que mente para o Senhor, que está mentindo para Deus? Você acha que Jesus, se estivesse aqui e eu sentado lá, eu sou um mentiroso para Deus, eu não cumpro nada para Deus, você acha que Deus se alegrava comigo? Mesmo que Ele me perdoe, mesmo que Ele me perdoe, Adilson, você tem agora a oportunidade de ser restaurado, você vai ser restaurado agora, mas mesmo assim o coração de Deus não se alegra. É o que acontece hoje. Não adianta, meus irmãos, um templo gigantesco, com tudo que tem de moderno, e aquilo ser propagado de mentiras e engano para o povo. Mentiras para os irmãos, enganando os irmãos, sugando os irmãos, sobrecarregando os irmãos, tirando a paz da casa dos irmãos, causando confusão na casa dos irmãos. E é isso que está acontecendo. Mas o que Deus se alegra é dessa nova casa, que é o nosso coração, e que você pensa na nova casa na eternidade, que vai ser melhor que essa que estamos hoje. A nova casa, a nova glória,
é no Senhor. E vai ser muito melhor que essa que estamos vivendo hoje. Porque hoje há muito engano, há muita trapaça, há muita escravidão ainda, há irmãos escravizando irmãos, líderes escravizando a igreja, sugando a igreja, tirando a lã das ovelhas até. Mas a glória da segunda casa vai ser melhor que essa. Continue na presença do Senhor. Amém? E aí ele diz que, finalizando: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele estava falando para o povo? Meus irmãos, ele estava falando: tudo é meu, o ouro, a prata, tudo é meu, mas a mão de obra é de vocês. Ele estava falando que a mão de obra da reconstrução do templo tinha que ser através do ser humano, dos irmãos, o trabalho voluntário, o trabalho de coração, o trabalho por prazer, por amor às coisas do Senhor. Então isso que ele falou: minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor disse: eu tenho o material. Ele disse: eu dou o material, mas a mão de obra vai ser de vocês. Então Deus nos dá tudo nessa noite. Deus nos dá tudo. Só que a mão de obra tem que ser nossa. O falar de Deus tem que ser com a gente, tem que ser conosco. O fazer a obra de Deus é conosco. O cuidar do templo é conosco. Deus já nos deu o templo, o lugar da adoração. Agora é conosco. A mão de obra tem que ser minha. Isso. Ele diz: meu é o ouro, minha é a prata. Amém? Tudo é dele, tudo é do Senhor. E aí, para finalizar aqui, ele disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dizendo. E se Ele falou, com certeza vai acontecer. A glória da segunda casa. Eu vejo assim que quando você não conhecia Jesus, nós não conhecíamos Jesus, nós andávamos num patamar de vida. Andávamos cegos, surdos, mas andávamos. Como dessa forma tem muita gente andando. Cegos e surdos. Cego porque não está enxergando, surdo porque não ouve. Mas ele está levando a vida. Ainda não está precisando do Senhor. E nós saímos desse estágio. Nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, acreditamos no Senhor, estamos recebendo as nossas bênçãos, estamos sendo protegidos pelo Senhor. Mas como que eu estou sendo protegido? Estou passando por tanta dificuldade. Imagina se Deus não estivesse cuidando de nós. Imagina se nós não tivéssemos essa fé, esse crer no Senhor, que seria de nós. Então, aqui Deus está falando que a glória da segunda casa vai ser melhor, porque nós já saímos do estágio ruim que andávamos. Hoje nós estamos vivendo já o sabor da segunda casa. Nós conseguimos enxergar, sentir como vai ser o prazer da segunda casa com Deus, da segunda glória. Não vamos voltar para a antiga. A antiga foi destruída, não pertence mais para nós. Aquela vida que nós levamos não pertence mais. Nós somos libertos. Vamos viver agora na intensidade da segunda casa. Vamos viver assim nessa terra, usufruir de tudo que Deus nos dá, mas já pensando na nossa segunda casa, segunda glória. Vai ser melhor que essa. Pode ter certeza que vai ser melhor. Amém? Confia no Senhor que Ele vai cumprir. E eu gosto de passar isso, meus irmãos. Quanto tempo depois e o Senhor honrou? Quantos anos? 500 anos. Quero só ler para você. Esta é a segunda mensagem de Ageu. Ela foi anunciada durante a festa dos tabernáculos em outubro de 520 antes de Cristo. As pessoas mais velhas
podiam se lembrar de incrível beleza do templo de Salomão, destruído há 66 anos. Muitos estavam desencorajados porque o santuário reconstruído era inferior ao de Salomão. Mas Ageu os encorajou com as mensagens de Deus, de que a glória deste templo ultrapassaria do anterior. A parte mais importante do santuário é a presença de Deus. Aproximadamente 500 anos mais tarde, Jesus Cristo caminharia pelos atos do templo. Amém? Então, 500 anos depois, Jesus caminhou pelos atos do templo e Deus cumpriu. Então, o que mais importa dentro do templo, da casa do Senhor, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus aqui, nós ficamos frios e vazios. Voltamos para casa do mesmo jeito. Mas temos certeza que Deus está conosco neste lugar. Temos certeza que nós estamos aqui à toa. Nós temos certeza que nós não estamos aqui brincando de crente, brincando de ser cristão. Nós estamos aqui para receber a presença de Deus neste lugar. Para dizer para Ele: Senhor, seja bem-vindo aqui. Este lugar é teu. Este lugar é teu. E quanto mais você chama a presença de Deus para você, mais Ele se aproxima de você. E assim nós temos que colocar a mão no peito assim: Senhor, esse templo é seu. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Faz morada nessa casa. Nós precisamos que Deus habite em nós todos os dias, para que nós possamos ter força, coragem, para enfrentar o dia mau. E o dia mau virá, como já passou muitos dias ruins nas nossas vidas, já passou, mas nós temos que estar preparados para o dia mau que virá. E isso aí todo mundo sabe disso, mas nós venceremos, porque o Senhor está conosco. Aquele que está conosco é maior, é o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje, como eu disse, nós estamos vivendo já o princípio da segunda glória, da segunda casa. Estamos vivendo. Então alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Vai ser daqui para melhor. Você está sentindo a presença do Senhor? Vai ser daqui para melhor. Como diz, isso é só o começo. Essa presença gostosa do Espírito Santo, essa presença de Deus tomando o seu coração e a sua mente, é só o começo. Porque nós saímos daqui, nós vamos encontrar tribulações, nós vamos encontrar dificuldades, mas agora nesse momento, dentro do templo, da casa do Senhor, onde a presença do Senhor é real, nós podemos sentir a presença dEle. Podemos sentir um gostinho da glória da segunda casa. Por isso que é importante estar na casa do Senhor. Por isso que é importante estar adorando a Deus, junto com os irmãos, para nós sentirmos o gosto, o prazer, um pouquinho da glória da segunda casa, que vai ser melhor que essa. Não se conforma com essa casa antiga. Não se conforma. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você e para mim. Deus tem algo melhor preparado para nós. Descanse seu coração nessa noite. Deus tem o melhor. Acredite e confie no Senhor. Ele não erra nas suas previsões. Nós erramos nos nossos planos, nas nossas previsões, mas Deus não erra. Deus faz sua previsão, faz seu tempo, marca sua data e cumpre. Não é igual a nós. Não é igual a mim, não é igual a você. Deus cumpre aquilo que Ele fala, como nós presenciamos aqui na palavra do Senhor nessa noite. Confia no Senhor e o resto Ele tudo fará. Amém?